Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles teshuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva. Meu nome é Van Cler e vamos hoje fazer mais uma porção semanal. Hoje nós estamos fazendo a porção número 54, que é a última porção do Torá, antes de começar um novo ciclo semana que vem. Então, semana que vem nós começamos novamente em Bereshit, que é Gênesis, e nessa semana nós estudamos Deuteronômio, Devarim, capítulo 33 e 34. O nome dessa porção em hebraico, que são as primeiras palavras do capítulo 33 de Devarim, é Vot Ha-Bracha, que quer dizer esta é a bênção. A palavra principal dessa frase é Bracha, que significa bênção, e vem da raiz Barak, que significa abençoar em hebraico. Do lado espiritual é abençoar, mas do lado físico é se ajoelhar. Então, como a gente já tem aprendido, o hebraico é um idioma que não é somente simbólico, mas também é sempre baseado na realidade, tem os dois lados. E no lado da realidade, quase todas as palavras em hebraico requer ação. A palavra, por exemplo, emuná, que a gente traduz como fé, eles acreditam que a fé não pode ser sozinha falado, tem que ser acompanhado por ações. Então, se você crê em algo, você age de acordo. Ou seja, todas as palavras em hebraico são ligadas às coisas físicas e também ligadas a ações. Não é diferente com a palavra barak, que quer dizer bênção. A bênção é uma palavra muito abstrata. Inclusive, o que pode ser bênção para um, pode ser maldição para outra pessoa. Mas em tudo no hebraico, o Todo-Poderoso nos liga de volta ao mundo físico. E a palavra barak, em hebraico, a ação é ajoelhar-se. Nós vamos entender e aprender o porquê disso. É uma ligação muito linda e profunda, e Elohim fala conosco em todas as suas palavras, todos os seus devarim. A porção dessa semana nos fala da morte de Moisés e as últimas palavras registradas no Torá, que são as bênçãos que ele pronuncia sobre os filhos de Israel, sobre cada uma das tribos. Começa no versículo 1 dizendo: esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Elohim, abençoou os israelitas antes da sua morte. Até mesmo no último dia da sua vida, Moshe abençoou os israelitas e todas as tribos de Israel. O tema da porção desta semana é a palavra abençoar e explorando melhor o seu significado. Ciclos baseado no Salmo 23 e princípio e fim. Começando, como sempre, com alguns versículos no hebraico, para a gente entender melhor a sua palavra. Quando eu estiver falando o hebraico fluentemente, eu vou fazer estudos lendo diretamente das escrituras em hebraico. No momento, eu estudo o hebraico, eu estou aprendendo ainda. Tem 1 ano que eu estou fazendo isso, vai completar o meu primeiro ciclo do Torá, que eu tenho seguido a palavra do Todo-Poderoso. Então, eu creio que nos anos futuros eu vou estar falando o hebraico fluentemente, mas ainda não cheguei lá, tá? Então, fiquem com calma comigo e vamos aprendendo junto e aprendendo cada vez mais. Que é o tema desta semana, ciclos. Nós vamos ver isso, são ciclos. O Todo-Poderoso nos ensina tudo ciclicamente, né? Nós vamos aprender isso. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com milagres dos santos desde o sul, desde as encostas de suas
montanhas. Deuteronômio 33, versículo 2. Essa tradução não faz muito sentido em português, né? O que significa desde as encostas de suas montanhas? Essa parte aqui em hebraico foi traduzido desta forma. Nas palavras em hebraico, não se traduzem da forma que está escrita aqui. Então, eu fiquei investigando o que significa, o que realmente, o que ele quer dizer com isso, né? E aí eu cheguei às montanhas. O que tem a ver as montanhas com este versículo? E aí me veio em hebraico, né? Eu procurei o significado de cada uma dessas palavras e me lembrou que todas elas são montanhas, né? Sinai, que é uma montanha onde veio o Torá, onde veio o Ketuba do Todo-Poderoso a Moisés e os ensinamentos do Todo-Poderoso, é uma montanha. E a palavra Sinai quer dizer espinhoso, uma montanha espinhosa. Seir também é uma montanha de Edom, na região de Edom, que é sul do Mar Morto. E a palavra Seir em hebraico, essa palavra aqui, quer dizer cabeludo, rústico ou rude. E Paran, que é essa palavra em azul, é também uma montanha de cavernas, e é no deserto. Qual que é a ligação dessas montanhas e esse versículo? O que aconteceu nestes locais e enquanto o povo peregrinava até chegar à Terra Prometida? Tudo isso é ligado a esta palavra aqui em hebraico, que está em vermelho. Essa palavra dat, quer dizer religião ou ensinamentos. Né? Foi nesses locais que o Todo-Poderoso se revelou ao povo de Israel, se revelou ao homem, dando a eles os seus ensinamentos. E durante essa peregrinação, eles muitas vezes até circularam o deserto, porque aquela peregrinação, aquele caminho de chuva, quando eles saíram do Egito, deveria durar no máximo algumas semanas. Né? Algumas semanas deles saírem do Egito e chegando na Terra Prometida. Vamos supor que demorasse muito tempo, porque tinha muita gente, era uma multidão, alguns meses, mas eles ficaram ali 40 anos dando volta no deserto. Esse é o ciclo que eu estou falando. O que eles estavam fazendo ali dando volta? Claro que a gente entende que foi um julgamento do Todo-Poderoso, uma punição por eles não crerem, mas também teve um propósito. Foi naquele período que os ensinamentos do Todo-Poderoso ficaram infiltrados no povo, no seu coração. Né? A gente aprende a palavra do Altíssimo em ciclos, a gente aprende pouco a pouco, né? Mead, que é aquela palavra, pouco a pouco em hebraico. Por que ele enviou seu maná todas as manhãs e não simplesmente deu a eles o maná suficiente para um mês, para uma semana? A roupa deles e as demais coisas que eles precisavam cresciam junto com eles milagrosamente. Então, por que ele não dava a eles o maná e o maná ficava preservado para eles comerem o tanto que eles precisassem, o tempo que eles precisassem? Porque ele nos ensina em ciclos, em rotina, em coisas que se repetem. E é o tema dessa porção, é isso que eu tirei dessa porção. A gente vê aqui no mapa, eles saíram daqui do Egito e cruzaram aqui o Mar Vermelho, que a gente chama de Mar Vermelho, passaram pelo Sinai, ficaram circulando o Paran, que é o deserto, e essas montanhas aqui, e depois passaram por Mount Seir, essa montanha Seir, e depois peregrinaram até o Rio Jordão, acima do Mar Morto, e agora eles estão aqui, em frente ao Rio Jordão, preparando para cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, que é Jerusalém, Canaã, né? A terra de Canaã. Então, eles poderiam ter saído daqui e andado por aqui, chegado aqui direto em Jerusalém,
provavelmente no máximo meses, né? Porque eram muitas pessoas, muita gente para passar por ali. Então, se eles fossem bem devagar, acampando e indo tranquilo, talvez demorasse alguns meses. Não 40 anos, né? Como demorou, mas houve um propósito. O Todo-Poderoso, ele fala conosco no deserto, ele nos ensina no deserto. E então teve um propósito, nós vamos aprender isso. Mas foi ali que eles aprenderam o que aqui essa palavra no hebraico contemporâneo quer dizer religião. A palavra para religião no hebraico contemporâneo. Mas também quer dizer os ensinamentos do rei, os ensinamentos do Todo-Poderoso. Né? Resh, desculpa, dat é uma palavra que é uma raiz do Torá, é uma raiz da palavra que vem ensinamentos também. Vamos lá. O próximo versículo que eu coloquei aqui em hebraico é o versículo 3 e versículo 4 do capítulo 33. Ou seja, estou lendo ainda em sequência. Eu achei muito interessante esse versículo e vale a pena falar um pouquinho sobre ele. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. E a teus pés, todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei de Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Então a gente vê mais uma vez a palavra prostrar perante a ele, perante os seus pés. Para quê? Para receber instruções, para receber a palavra, o Torá, ensinamentos, lei, está escrito aqui, vem da Torá, da palavra Torá, que é ensinamentos, viu? Não é lei. E, mais uma vez, aqui estamos a palavra assembleia, né, no Antigo Testamento. É a igreja, é o povo de Deus. Israel sempre foi e sempre vai ser o povo de Deus. Nós somos enxertados na oliveira, nós somos enxertados em Israel quando cruzamos, quando recebemos Yeshua como nosso Senhor e Salvador. Quando reconhecemos que Ele é a palavra, que Ele é o nosso Senhor, nós participamos agora do povo do Todo-Poderoso, que é Israel. Então, achei interessante ler esse versículo no original, no hebraico. Então, vamos explorar o significado da palavra abençoar. A palavra raiz, barak, que quer dizer bênção, é um verbo. E por isso, quando ela é conjugada ou quando ela é ativada, ou seja, quando ela se põe em ação, tem que ser conjugado, da mesma forma que a palavra bênção é um verbo, pode ser um verbo, se eu for pôr ela em ação, eu vou falar abençoar. Eu abençoo, ou ele abençoa, né? Então a gente tem que conjugar um verbo. Em hebraico, quando a palavra é conjugada, você já deve ter escutado essa palavra, ela é Baruch. Baruch quer dizer bem dizer ou bendito. Uma das frases mais usadas pelos hebreus, pelos israelitas, judeus, é Baruch atah, que quer dizer bendito sejas tu. Atah é você ou tu, né, na maneira mais própria de falar. E como a gente está falando do Todo-Poderoso, é bendito seja tu, Baruch atah. Uma frase que a gente escuta muito. Outra que a gente escuta muito é Baruch Hashem, que é bendito seja o nome. Que nome é esse? Por que o nome? Está falando do Todo-Poderoso, porque os judeus não pronunciam o nome do Altíssimo, né? O nome dele é Yod, Hed, Vav, Hed, né? E muitas pessoas falam Jeová, muitas pessoas falam Yahweh, e alguns falam Yahavá, Yahweh. Tem várias maneiras de pronunciar, mas ninguém sabe qual que é a maneira correta. E eles, por reverência, não pronunciam o nome do Todo-Poderoso, então eles falam o nome, Hashem. Shem em hebraico quer dizer nome, Hashem quer dizer o nome. Então quando a gente fala Baruch Hashem, nós estamos falando bendito seja o nome. Na verdade a gente está falando bendito seja Deus, bendito seja Elohim, né? É uma maneira deles falarem com reverência.
que quer dizer abençoar e o que tem a ver isso com um ato físico de se ajoelhar? Quando a gente se ajoelha para abençoar ou receber uma bênção ou abençoar alguém, nós fazemos um ato de se ajoelhar. E essa palavra em hebraico é Baruch. É muito interessante. Aqui nós acabamos de ver nesse versículo, no quarto versículo, na primeira parte, a teus pés todos se prostram e de ti recebem instrução. Esse é uma ilustração da palavra Baruch ou Barak. Em hebraico, a palavra abençoar quer dizer se ajoelhar para receber algo, ou se ajoelhar para dar algo, ou se abaixar para dar algo, se humilhar para dar algo. As duas maneiras de dizer essa frase são equivalentes à palavra abençoar em hebraico. Todas as duas são definições corretas da palavra abençoar, Baruch, tanto para dar ou receber. Vamos agora examinar o pictográfico da palavra Baruch, essa palavra Baruch, para a gente entender melhor o seu significado. A primeira letra da palavra é a letra Beit, que nós já aprendemos que é um símbolo de uma moradia, de uma habitação, uma casa, pode ser o nosso corpo. E também é a segunda letra do alfabeto hebraico que simboliza o Filho, na Trindade, na Trindade complexa do Todo-Poderoso, do Elohim, que é Deus em plural. Tem o Pai, o Filho e o Espírito. Então, a primeira letra, o Aleph, é o símbolo do Pai. A segunda letra, o Beit, é o símbolo do Filho. E a terceira letra, que é o Gimel, é o símbolo do Espírito. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso com essa palavra. A segunda letra aqui é Reish, que quer dizer, pronunciado às vezes Resh ou Rosh, igual Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. E simbolicamente está falando de uma pessoa importante, de um líder, a pessoa que está à frente de algo, ele é o cabeça, é o chefe, e pode ser príncipe e rei. Então, tudo isso é simbolicamente o Reish, ou Rosh. O Vav, simbolicamente, é um prego ou juntar duas coisas em um. É usado também para juntar duas palavras ou duas frases, É usado como Van Clair e Susan. Então, o I ali seria o Vav no hebraico. Então, quando a gente vê o Vav, é usado como a letra E, para juntar duas coisas. E também é símbolo de um prego, Prego de tenda, que eles colocam para pregar, para armar uma barraca, para manter a barraca de pé. Eles usam aqueles pregos, que também é o símbolo do Vav. E por último, é a letra Kaf, que aqui é Kaf Sofit, que é a letra Kaf escrita no final de uma palavra, que é assim, aberto. Simbolicamente, a letra Kaf é a mão. Então, pode ser uma mão fechada, se ela está escrita no meio de uma palavra, ou a mão aberta, se ela está escrita no final de uma palavra. Todas as palavras que têm duas maneiras de se escrever também têm significado. O pei, por exemplo, que é a boca, ela pode estar uma boca aberta ou uma boca fechada. Então, no meio de uma palavra, o pei é uma boca fechada, no final de uma palavra é a boca aberta. A gente aprendeu do Tsari, que é simbolicamente é o justo, a letra Z, No meio de uma palavra, um homem ajoelhado, adorando a Deus, e no final ela é um homem de pé adorando a Deus, justificado. Então, até as palavras que têm duas maneiras de se escrever têm simbolicamente significado. E o Kaf, no meio de uma palavra, é uma mão fechada. No final de uma palavra, é uma mão aberta. Então, aqui é uma mão aberta no final da palavra. Então, o que a gente vê nesse pictográfico? Qual é a mensagem que a gente vê nesse pictográfico? A gente vê um rei saindo da sua habitação para nos entregar algo
de mãos abertas. Então, o rei Yeshua deixou a sua habitação, desceu do céu e se humilhou, desceu. O céu é a habitação dele, o lugar da moradia dele é o céu, ele é Deus. E ele deixou a sua habitação, veio à terra para nos dar algo, para nos dar a salvação, para nos dar a redenção, para nos abençoar. Ele veio para nos abençoar. Então, a palavra Baruch, pictograficamente, está dizendo que o rei veio ao mundo para nos abençoar. É muito bonito, muito lindo mesmo. Vamos ver a Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que fala justamente sobre isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, que embora sendo Elohim, não considerou que o ser igual a Elohim era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Elohim o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adonai, para a glória de Elohim, nosso Pai. Então, olha que lindo o que Yeshua fez para nos abençoar, para descer do céu para nos dar a salvação, para nos dar uma bênção maravilhosa. Ele se humilhou, ele desceu. Por isso que eu digo, a palavra Baruch é ligado à humilhação, a descer, a ajoelhar. Até uma pessoa que é humilde, ela não tem problema de se ajoelhar diante de uma autoridade ou diante de alguém que ele está agradecido, ou até mesmo para receber algo. Ele se humilha, ele se ajoelha. Vamos lá, mais uma coisa da palavra Baruch que eu quero usar agora, a gemátria, para a gente fazer uma ligação entre essa palavra e o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Nós olhamos no pictográfico, o significado da palavra Baruch, agora nós vamos olhar na gemátria. Cada uma dessas letras na gemátria hebraica tem um valor numérico. O Beit é a segunda letra e tem o valor número 2. A Resh tem um valor de 200. Vav tem um valor de 6. E o Kaf tem um valor de 20. Se nós somamos esses números, nós chegamos no número 228. Mas eu estou querendo chegar na gemátria raiz, ou seja, tem que ser somente um número para a gente chegar na gemátria raiz. Então a gente vai continuar somando até chegar em um dígito. Então 2 mais 2 mais 8 é igual a 12. Então ainda não está em um dígito, a gente continua para chegar na raiz. 1 mais 2 é igual a 3. Agora nós estamos na raiz da gemátria da palavra Baruch. E é o número 3. Olha que interessante. O número 3, como eu acabei de dizer, é a letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto, e é ligado ao Espírito Santo. O que tem a ver abençoar e ajoelhar com o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo é a terceira letra? A gente entende que a primeira letra é o Aleph, e tem um símbolo do boi, que é forte, e é o pai, é o forte, é o que sustenta todas as coisas. Na segunda letra é o Beit, que é o símbolo do filho, que é a habitação, porque foi ali que o Todo-Poderoso veio e habitou entre nós. Ele se pôs num templo temporário, numa moradia temporária, numa habitação temporária para vir até a terra nos abençoar. O que tem a ver o Espírito Santo com Gimel? Porque a letra Gimel quer dizer camelo. O que tem a ver o Espírito Santo com camelo? A palavra em hebraico para camelo é gamal. É a mesma maneira que você escreve Gimel, que é a terceira letra. Só muda os sons, só muda o som
das vogais, só muda as vogais. Então a gente escreve Gimel e Gamal da mesma maneira, e é a palavra que significa camelo. O que tem a ver camelo com o Espírito Santo? Vamos explorar isso, vamos entender. Primeiramente, o camelo carrega a maioria da carga. Durante uma jornada, principalmente naquela época, o camelo é que carrega toda a carga. O Espírito Santo faz isso por nós. Quando a gente está caminhando e peregrinando nessa terra, nessa jornada de Techuvah, de volta para o Pai, quem carrega a maioria da carga é o camelo, é o Espírito Santo. Ele nos ajuda a carregar nossa carga, ele nos ajuda a levar todo o peso, toda a carga que é colocada sobre nós. O Espírito Santo nos ajuda a levar essa carga durante a jornada. O que mais? Ele, se for necessário, até nos carrega. O camelo também é um animal de transporte daquela época. Ele era o animal mais usado para transporte naquela época e naquela região. Então, se for necessário, o Espírito Santo até nos carrega quando a gente precisa. Quando a gente está muito fraco para caminhar, o Espírito Santo nos carrega. Ele é o nosso, nos ajuda, é o nosso ajudador, né? Ele nos ajuda a caminhar, ele nos ajuda a prosseguir. O que mais? Ele é um animal adequado para o deserto. Ele não precisa de muita manutenção. Ele tem água dentro de si mesmo para se manter no lugar de deserto. E nós já aprendemos que é no deserto que o Todo-Poderoso fala conosco, ele nos leva ao deserto para fazer o que a gente precisa. Tem aquela passagem que quando Yeshua recebeu o Espírito o conduziu ao deserto, o levou ao deserto para ser tentado pelo inimigo, Hassatan. Então a gente vê que ele nos guia até mesmo ao deserto, ele nos leva ao deserto. E ele é um animal adequado para isso. Então o Espírito Santo é adequado para quando a gente está passando no deserto. Né? A palavra diz que ele nos guia em toda a verdade, que ele testifica no nosso coração que Yeshua é Adonai, ele testifica, ele nos fala a verdade, ele nos guia em toda a verdade. Então, quando a gente está no deserto, o Espírito Santo nos conduz e nos ajuda a entender o que o Todo-Poderoso quer falar conosco. E por último, é ligado a tudo que a gente acabou de falar. O animal, o camelo, para quando ele vai receber uma carga, ou quando alguém tem que montar nele ou subir nele, ele é um animal que se ajoelha. Gente, é muito lindo o hebraico. Ou seja, Baruch, que quer dizer abençoar ou ajoelhar, e é ligado ao camelo, o camelo, para ele abençoar alguém ou receber uma carga, ele se ajoelha. Então é muito lindo a ligação entre essas palavras no hebraico e o Espírito Santo. Né? Para ele nos presentear, ele se ajoelha. Para ele trazer os tesouros do Todo-Poderoso, ele se ajoelha diante da gente. Então, quanto no hebraico, né, tudo é ligado a coisas físicas, a gente não entende isso. Então, quando eles falavam Baruch, eles na sua mente, eles viam um camelo se ajoelhando, eles viam alguém se ajoelhando. É muito lindo. Salmo 103, versículo 1 e 2 e 21 e 22, fala de bendizer ao Todo-Poderoso. Bendiga ao Adonai Elohim a minha alma. Bendiga ao Elohim todo o meu ser. Bendiga a Elohim a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Bendiga ao Senhor todos os exércitos, vocês, seus servos, que cumprem sua vontade. Bendiga a Adonai todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga a Adonai minha alma. É lindo demais. Agora que a gente entendeu o que quer dizer bendizer, é uma lição tremenda que a gente recebe, né? Porque normalmente quando a gente fala de bênção, a gente está falando de receber bênção.
que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, né? A gente está sempre falando de Deus abençoar. Mas agora que a gente entendeu o significado da palavra Baruch, que é bem dizer, nós agora podemos entender como nós podemos abençoar a Deus, gente. É tremendo. O homem, o ser humano, por mais minúsculo, fraco que seja, pode abençoar o Todo-Poderoso. Nós podemos abençoar a Deus. E como que a gente abençoa a Deus? Quando a gente não se esquece dos seus benefícios, quando a gente é grato a Ele, nós estamos abençoando a Ele. Quando a gente se prostra perante Ele, nós estamos abençoando a Ele. Quando nós recebemos as suas instruções, nós estamos abençoando a Ele. Quando nós seguimos as suas instruções e vivemos a sua palavra, nós estamos abençoando a Ele. Que coisa mais linda, você pode abençoar o Todo-Poderoso. Não seja somente recipiente de bênção, mas você também pode abençoá-lo, acreditando na palavra dele, seguindo a palavra dele, vivendo a palavra dele. Abençoe a ele, abençoe o Todo-Poderoso. Você pode. Vamos agora falar dos ciclos. Salmo 23. O que tem a ver ciclos com Salmo 23? Hoje é a última porção do Torá e Elohim me fez meditar sobre ciclos. E essa meditação veio a mim através do Salmo 23, que parece que não tem nada a ver. Essa semana toda, o Todo-Poderoso tem falado comigo em um versículo específico, Salmo 23, versículo 3. Foi esse versículo que ele falou para eu pronunciar sobre uma pessoa que eu amo muito, que está doente, porque fala de restaurar o vigor, restaurar vida àquela pessoa. E aí eu fiz isso no começo da semana. Depois disso, uma pessoa falou comigo do mesmo versículo. E hoje, quando eu estava meditando na palavra, eu fui ver um vídeo no YouTube e um irmão fez um vídeo inteiro, um estudo inteiro falando do Salmo 23. E aí outra irmã também que eu estava conversando com ela falou mais uma vez do Salmo 23, esse mesmo versículo. E aí eu comecei a falar, peraí, o Senhor está querendo dizer algo para mim, o Todo-Poderoso está falando comigo, o que Ele quer falar? Aí eu fui olhar esse versículo no hebraico, como eu sempre faço, e eu entendi. Salmo 23, versículo 3 diz o seguinte: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós aprendemos semana passada que Ele faz muitas coisas por amor do seu próprio nome. Ele vai cumprir a sua palavra independente do nosso agir, da maneira que a gente recebe a palavra dele. Ele vai cumpri-la. Mas aí, quando eu penso em veredas, eu sempre pensei que quer dizer caminho. Na verdade, tem algumas traduções que até diz o caminho da justiça. Mas no hebraico, a palavra que está escrito ali é encirculado, é ligado à palavra raiz de círculo. Ou seja, é um círculo. A palavra em hebraico neste versículo está falando de um círculo. Eu fiquei até confuso quando eu li no hebraico e eu estava olhando o que cada palavra significa quando está escrito ali que é um círculo. Eu fiquei confuso e eu não estava entendendo. Porque eu sempre imaginei um caminho, né? Principalmente o caminho da justiça como um caminho reto. Inclusive, eu achava que tinha versículos que falavam do caminho reto. E eu procurei, eu não achei nenhum versículo que fala do caminho reto. Fala do... E depois você pode ler. Ele endireita os nossos caminhos, ele faz o nosso caminho ficar reto, ele faz nós ficarmos retos ou endireitar os nossos passos. Você pode procurar, eu fiquei procurando, eu não achei nenhum versículo que fala do caminho reto. Eu fiquei até surpreso, mas o Espírito Santo estava falando comigo que o caminho de Techuva é um caminho circular, ou seja, um ciclo, né? Na mesma forma que o povo ficou dando volta ali no deserto até eles chegarem a terra prometida, eles não ficaram num caminho reto, eles ficaram dando volta. É ciclo, é ciclo.
né? E é um ciclo de caminhos que se repetem um após o outro, mas cada vez que você passa naquele mesmo caminho, você aprende um pouquinho mais, você entende um pouquinho mais. Por isso que a gente lê a palavra de Deus em ciclo, por isso que a gente lê o Torá em porções de ciclos, e vão repetindo esse ciclo e aprendendo cada vez mais. Até o ditado que fala assim, Deus escreve reto com linhas tortas, agora fez mais sentido para mim. Porque olha só o que está escrito em Provérbio 3, versículo 6. Reconheça a Adonai em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça Adonai nos seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Ele que faz o seu caminho reto, não é você. Você está andando no caminho, mas ele faz os seus caminhos retos. Ou seja, ele te faz ficar justo, né? Reto aqui não está falando do caminho, está falando de você ser justificado, de você ser justo perante a ele, e não do caminho em si. E é isso que eu vi em todos os versículos que eu achava que falava do caminho reto. Não está falando do caminho reto, está falando que ele nos faz ser reto, nos faz ser justo, e não é o caminho que é reto. Então eu sempre pensei que o caminho de Teshuvah fosse reto, eu pensava que era isso aqui, ó, e era um caminho reto, um caminho estreito, que a gente tem que ficar naquele caminho e não desviar do caminho. A verdade é que nós temos que não desviar do caminho, mas não quer dizer que o caminho é reto. Olha só o que diz Mateus 7, versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Mateus 7, versículo 14. Então, em algumas versões fala que o caminho é reto e apertado, né? Que a porta é reta e apertada. Não, que a porta é reta e o caminho é apertado. São duas coisas diferentes. Isso que eu estou falando, eu sempre pensei que não sei porque na minha mente eu ligava os dois. Então eu achava que o caminho era reto e estreito. A porta é reta, o caminho é estreito. Por quê? Por que a porta é reta? A porta é Yeshua, ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a entrada. A porta é a entrada. Nós entramos no caminho de Teshuvah através de Yeshua, através do sacrifício de Yeshua. Então a gente não entra nem no caminho sem passar por Yeshua. Então ele é o caminho, a verdade e a vida, e a porta da entrada desse caminho, tá? Mas o caminho é só apertado, não necessariamente reto. Eu coloquei essa foto aqui, é uma estrada de corrida em Kentucky. Foi assim, depois que eu li todas essas coisas e comecei a entender que esse caminho aqui, o caminho da justiça, guia, na verdade, Salmo 23, versículo 3, se fosse traduzido corretamente do hebraico, estaria escrito: guia-me nos ciclos da justiça. Guia-me nos ciclos da justiça. Nos ciclos da justiça, não no caminho, não na vereda da justiça, mas nos ciclos da justiça. Então eu imaginei aqui um carro de corrida, inclusive, né, muitas passagens falam da nosso caminhar como uma corrida, nós estamos correndo uma corrida. E quando eles correm na corrida das Olimpíadas também é a mesma coisa, é um círculo que eles estão correndo em volta daquilo. Então, depois que eu aprendi essa palavra no hebraico e vi esse versículo de uma forma diferente, eu imaginei que o caminho, na verdade, é mais ou menos assim. Você fica dando voltas, né? Nós estamos fazendo um ciclo do Torá, então a gente começa, vamos supor que a gente começou aqui, e a gente vai estudando o Torá, vai estudando o Gênesis, né? O Bereshit, vamos estudando Números, vamos estudando os Levíticos, ou seja, vamos estudando, dando volta. Quando a gente chega no final, no Devarim, aí chega aqui, começa de novo. A gente está fazendo ciclos. E cada volta que a gente dá, a gente cresce em conhecimento, na graça, em sabedoria. E também, se você estiver fazendo o Teshuvah corretamente, você cresce também no seu caminhar corretamente perante a Ele. Ou seja, você anda mais reto perante a Ele, porque você está seguindo os ciclos.
mas não é o caminho que está reto, você que fica reto. Você que fica reto aprendendo os ensinamentos e praticando os ensinamentos dele. Muito interessante. Tudo na vida vem em ciclos, e ele criou todas as coisas com propósito. Porque nós encontramos tantos padrões e tantos ciclos nas escrituras, né? Nós observamos ciclos diários, né? O maná foi um deles que eu dei o exemplo, mas também tem outras coisas que a gente vê que se repetem todo dia. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro, uma noite revela a outra noite. O sol nasce, o sol se põe. Tem os ciclos, todos os dias tem coisas que se repetem. Ciclos semanais, nós temos o Shabat, que se repete toda semana, e várias outras coisas. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Êxodo 34, versículo 21. Então aqui fala de 2 ciclos, na verdade, está falando do ciclo do descanso. Shabat quer dizer descanso. E ele manda a gente descansar na presença dele no 7º dia. E também tem época de arar e época da colheita. Então a gente tem aí mais 2 ciclos também. Ciclos mensais, festivais da lua nova e trombetas. Salmo 81, versículo 3 diz: toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Então ali tem ciclos mensais no começo do mês, que é a lua nova, e no meio do mês, que é a lua cheia. Eles também faziam festas e ciclos. Nós temos estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, e estações anuais de frio, de calor. Enquanto dura a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 8, versículo 22. Então, temos ciclos de estações do ano. Ciclos anuais, que são as festas de Elohim, que se repetem todos os anos, que está em Levítico 23. Você pode ler lá, o capítulo inteiro só fala dos apontamentos de Elohim, os Moedim, que ele marcou com seu povo fazer todos os anos. E tem 3 Moedim, 3 festas, que eles têm que peregrinar até Jerusalém para cultuar o Todo-Poderoso. Então tinha ciclos anuais também. Qual que é a lição de tudo isso? Por que isso tudo é importante? Enquanto a gente está aqui na Terra, nós vamos passar por dias difíceis e dias que são fáceis. Nós vamos passar por épocas difíceis e épocas que são fáceis, épocas de fartura, épocas que você vai ter necessidade, épocas que vai estar tudo bem, épocas que você vai estar doente, ou seja, nós vamos passar por esses ciclos. E a gente tem que aprender a parar de perguntar por quê, ou como que aconteceu isso, por que está acontecendo isso, e mudar a nossa pergunta para quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é a lição que o Todo-Poderoso quer me ensinar? O que ele quer falar comigo nesta época da minha vida? Tanto na fartura, como tanto na abundância, ou quando a gente está sentindo falta de alguma coisa, ele tem alguma lição para nos ensinar se a gente estiver prestando atenção e observando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eclesiastes 3, versículo 1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem um propósito, tudo tem um propósito. O que ele quer falar com você? O que ele está querendo te ensinar durante esse período? Eu sei que às vezes, quando a gente está passando por dificuldade, momentos difíceis, é difícil a gente ficar animado, é difícil a gente prestar atenção no Todo-Poderoso ou querer aprender algo. É difícil, eu sei que é. E às vezes a gente nem aprende durante esse período, ou seja, a gente está aprendendo sem saber, igual eu, quando eu fiquei doente por tanto tempo, eu não estava me sentindo como se eu estivesse progredindo ou aprendendo algo, ou como se aquilo fosse algo útil para mim.
mas foi quando eu passei por aquilo, que eu cheguei do outro lado, que o Todo-Poderoso começou a me falar tantas coisas e mostrar tantas coisas que eu passei durante aquele período. Ou seja, eu estava aprendendo sem saber, eu estava vivendo aqui, naquele deserto e aprendendo e sendo sustentado por Ele. Ele nunca te abandona nesses momentos difíceis, Ele nunca te deixa, Ele está com você, Ele te ama, Ele não te abandonou. Se você está passando por dificuldade hoje, saiba que Ele não te abandonou e que Ele te ama e Ele vai te levar até o outro lado. Confia nele, continua caminhando, continua perseverando e você vai chegar do outro lado e aí você vai entender o porquê, o para quê, né? Acabei de falar, o para quê que você passou por aquilo. Não vamos perguntar por que a gente está passando por isso, não vamos perguntar como que a gente chegou a passar isso, mas vamos perguntar, Senhor, para quê? Qual é a lição? Qual que é o propósito? Porque tudo tem um propósito. Vamos falar sobre o princípio e o fim para encerrar o estudo dessa semana. No final desse ciclo de Torá, nós vamos temos que lembrar de agradecer a Ele. Vamos abençoar a Ele. Vamos Baruch, o Todo-Poderoso, e lembrar de abençoar a Ele com nossa gratidão por todas as coisas que Ele tem feito. Vamos olhar para trás nesse ano que passou e tudo que Ele fez na nossa vida e louvar a Ele pelas vitórias e até mesmo pelos momentos difíceis, porque a gente aprende de tudo que Ele coloca diante da gente, né? Ele é o princípio e o fim, Yeshua, o Todo-Poderoso. Ele mesmo diz em Apocalipse 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Elohim. Diz Adonai, o teu Elohim, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aí é Yeshua falando. E aqui nós temos em grego, né, o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Por isso que ele fala o alfa e o ômega. Ele está querendo dizer que ele é o princípio e o fim mesmo. Mas em hebraico, é o Aleph, que é a primeira letra, e o Tav, que é a última letra. Como nós já aprendemos, o Aleph é simbolicamente a primeira letra do alfabeto hebraico, que é simbolicamente a letra do Pai, do Todo-Poderoso, de Deus, do Todo-Poderoso, de Elohim. E o Tav, que é a última letra, simbolicamente é contrato e também uma cruz. O pictográfico dessa letra é uma cruz. Então a gente vê que ele dizendo que ele é o Aleph Tav, que ele é o primeiro e o último, ele está falando que ele é o Deus que foi crucificado. Ou seja, é Yeshua confirmando mais uma vez que ele é o Todo-Poderoso. Não existiu nenhum outro Deus que foi crucificado, nenhum outro Deus que morreu na cruz. Ele é o Todo-Poderoso. A primeira letra do Torá, que é Bereshit, começa com a letra Beit. E a última palavra, a primeira palavra do Torá, né? E a última palavra é Israel, que termina com a letra Lamed. Termina com Lamed. Então, Lamed e o Beit em hebraico é a palavra Lev, que quer dizer coração. O Torá é uma carta de amor. O Torá é uma carta de amor do Todo-Poderoso quando ele se revela ao homem, porque a linguagem do Torá é uma linguagem matrimonial, do princípio ao fim, é o Todo-Poderoso declarando o seu amor e desejando que Israel se torne a sua noiva, a sua esposa. É uma carta de amor, viu? É muito lindo. E mais ainda, carta de amor de quem? Carta de amor de quem, né? Nós sabemos que é do Todo-Poderoso. Primeira letra da Bíblia, como nós acabamos de aprender, que vem da palavra Bereshit, é o Beit. Mas a última palavra da Bíblia, né? Da Bíblia, não somente do Torá, mas de toda a Bíblia, é Amém, é a última palavra de Apocalipse. A última palavra da Bíblia. E termina com a letra Nun. A letra Nun, a palavra Amém termina com Nun. Então, Beit e Nun, princípio e fim, mais uma vez,
está falando do filho, é a palavra ben em hebraico. Então, uma carta de amor do filho para a sua noiva, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Yeshua e vamos ser esposa dele no futuro. Então, uma carta de amor do filho para a gente. Então, vamos ler essa carta e nos apaixonar cada dia mais por nosso noivo, Yeshua HaMashiach. E outra coisa, o Torá ele começa e termina com bênçãos. Nós já aprendemos que nesse último capítulo, nesses últimos 2 capítulos, só está falando de bênção, e está falando como Moisés abençoou todo Israel, que é a igreja, abençoou todas as tribos, mas também no começo do Torá, em Gênesis, em Bereshit, o Todo-Poderoso, assim que ele termina de criar a humanidade, a primeira coisa que ele faz é abençoar o homem, abençoar Adão. A palavra Adão em hebraico quer dizer humanidade. Então ele criou a humanidade e abençoou a humanidade dizendo. Então Elohim os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Gênesis 1, versículo 22. Então, ele abençoa tudo que ele criou e ele abençoou o homem. Se você vê Gênesis, ele está sempre abençoando. Ele falou a mesma coisa com Adão e Eva, e aqui ele estava falando com tudo que ele criou para multiplicar e encher a terra, ou seja, a plenitude da terra, né? Encher a terra de shalom, de plenitude. É muito, muito lindo o Torá e é muito lindo a palavra do Todo-Poderoso. Vamos terminar agora com esse último versículo. Espero que você tenha gostado do estudo. E se você gostou, não esqueça de deixar um like e não esqueça de compartilhar o estudo para que mais pessoas sejam abençoadas e se inscrever no canal, que a gente vai continuar fazendo estudos do Torá toda semana, assim Deus permitindo, e também outros estudos durante a semana, assim Deus permitindo, né? O meu desejo, meu sonho é fazer isso integralmente, mas no momento eu ainda tenho que trabalhar, cuidar da minha família, então eu faço na medida que é possível. Claro que eu dou prioridade para isso, mas faça isso porque vai ajudar esse canal e divulgar o canal. E vamos agora encerrar então o nosso estudo, né? Então, Yeshua aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Yeshua está com você, como eu falei, não importa a parte que você está passando do ciclo da vida, se é nas alturas, nas montanhas, sendo abençoado, ou se é no vale da sombra da morte, mais uma vez voltando para o Salmo, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque Ele está contigo. Ele está contigo no vale e nas montanhas. E Ele não vai te abandonar até o fim dos tempos. Shabbat Shalom. Tenha uma semana abençoada e muito obrigado por ter compartilhado comigo esses momentos, estudando a sua linda palavra. Pratique a palavra, obedeça a palavra e você vai ver os frutos e as bênçãos serem derramadas diante da sua vida. O Todo-Poderoso é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Shabbat Shalom. Fiquem com Deus. Amo vocês. Até mais.